Estamos de volta com Impressões, hoje entrevistando o subprocurador-geral de Justiça, o segundo subprocurador-geral de Justiça da Paraíba, Dr. Valberto Lira. No bloco anterior, o senhor falou sobre o início da sua vida, né, na escola e contou como é que foi deixar o seminário. A partir daí começaria uma nova etapa, doutor Valberto, e o senhor faria uma escolha pelo direito. E o que foi que lhe levou a escolher essa carreira? Perfeitamente. Eu tive a oportunidade, quando saí do seminário, fui morar mais uma vez em Campina Grande, e aí já se encontravam meu irmão mais velho do que eu, que é médico, que mora em Fortaleza, e minha irmã que mora aqui. Então lá comecei a pensar, né? Porque a partir daí nós já iríamos pensar em fazer um curso superior. E o direito me atraiu porque eu tinha alguns amigos que eram dessa área. Então me submeti ao curso vestibular na antiga Fundação Universidade Regional do Nordeste, a FURN, em Campina Grande, depois transformada na Universidade Estadual da Paraíba. E lá tive grandes professores e, terminado o curso, daí a pouco eu tive a oportunidade de conviver com alguns promotores de justiça. Mesmo no tempo da universidade, eu tive professores do naipe do Dr. Raimundo Asfora, o grande tribuno, foi meu professor de Direito Penal. Tive um grande professor de processo penal, ainda hoje vivo, o desembargador Júlio Aurélio Moreira Coutinho, e outros professores mais que me motivaram. O doutor Júlio Aurélio me atraiu mais a atenção do seu jeito. E quando eu soube que ele era promotor de justiça, nesse tempo, salvo engano, ele era promotor em Cabedelo. A partir daí eu me empolguei e, na primeira oportunidade que surgiu um concurso, nos anos 80, eu me inscrevi e já no ano de 81 eu fui nomeado promotor de justiça. Então, o que me levou efetivamente a fazer o curso de Direito foi a convivência com essas pessoas, e eu registro esse especial, que éramos muito amigos, era o Dr. Raimundo Asfora. E, posteriormente, as figuras que integravam o Ministério Público. Depois cheguei a conhecer também o Dr. Walter Porto, hoje procurador de Justiça aposentado também, e isso me motivou a enveredar pelo Ministério Público. E depois é que eu comecei abrindo a janela do tempo e olhando para trás, me lembrei do que o Dom Antônio de Almeida Lustosa me disse há tanto tempo atrás: você poderá ser mais útil à sociedade sem ser padre. E o Ministério Público foi o grande caminho, digamos assim, de eu realizar aquela previsão que aquele homem, que eu reputo santo, me fez. O senhor, dentre as várias ações, né, que o senhor já atuou, houve um segmento em que o senhor ficou muito notabilizado, que é a defesa dos direitos dos idosos. Aqui na Paraíba, como é que está organizado, como estão organizados os conselhos municipais e as instâncias todas que visam garantir os direitos fundamentais às pessoas da terceira idade? Perfeito. Na área de defesa das pessoas idosas, eu, como promotor, passei 20 anos aproximadamente, ou quase 20 anos. Por quê? Tem muitas pessoas que não sabem, mas o primeiro marco legal que falou especificamente sobre o direito dos idosos foi uma lei 8442, salvo engano, de 4 de janeiro de 94. Essa veio traçar a Política Nacional do Idoso, foi a que criou também o Conselho Nacional do Idoso, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. Então, a partir daí nós trabalhamos. Com foco específico, quando entrou em vigência o Estatuto do Idoso, isso em janeiro de 2004, porque ele foi sancionado em outubro, mas teve a sua vigência só no dia 1º de janeiro de 2004. A partir daí, novas atribuições, vamos dizer assim, foram legadas ao Ministério Público. E ao tempo que eu, como promotor
do cidadão, que era essa a denominação, nós começamos a ver que nós teríamos, a partir daí, a oportunidade de fazermos algo que melhorassem as condições das pessoas. E o que me primeiro chamou a atenção, e esse foi o foco principal, é com relação às instituições de longa permanência para idosos, que foi o nome que se deu àqueles antigos abrigos, né, era o asilo de idosos que nós temos. Porque o perfil dessas instituições foi bem traçada pelo Estatuto do Idoso e também por uma resolução da Anvisa, que regulamentou esse mesmo dispositivo do Estatuto do Idoso. E as condições dessas instituições de longa permanência, as condições mudaram, melhoraram? Hoje, qual é a realidade que aquele idoso que precisa ser mantido numa instituição, que ele encontra? A primeira coisa que eu digo é às pessoas que, se puderem, não coloquem seus entes queridos em nenhuma instituição de longa permanência para idosos. Por quê? Porque começa a perder, inclusive, o vínculo familiar. Nós temos instituições, digamos assim, top, que oferecem muitas condições, mas nós temos uma realidade nua e crua. Desde o ano de 2005, salvo engano, se a memória não me falha, nós conseguimos, através de uma parceria estabelecida do Ministério Público, com vários órgãos, aí a gente pode citar o Conselho Regional de Medicina, de Enfermagem, de Farmácia, de Nutrição, o CREA, o Corpo de Bombeiros, o Conselho Regional de Psicologia, de Serviço Social, Conselho Estadual do Idoso, a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Não sei se eu esqueci de alguém, mas se eu esqueci, me perdoe quem representa esses parceiros. Nós criamos um comitê permanente de monitoramento e fiscalização dessas instituições. E o que é que nós vimos? Nós vimos ainda essa semana próxima passada, tivemos uma reunião para a elaboração do nosso calendário de visitas esse ano. Nós notamos que, apesar das dificuldades, algumas instituições, principalmente as que são localizadas no interior, elas progrediram de uma maneira visível e que a gente sempre aplaude e reconhece publicamente. Porém, algumas, inclusive algumas tradicionais, aqui da nossa região metropolitana, não conseguiram progredir, digamos assim, nem melhorar suas condições. E essas é que continuam a ter uma grande preocupação para esse comitê, elas continuam sendo essa grande preocupação. Mas nós chegamos, por exemplo, numa cidade pequena, como Belém, aqui no Brasil, a instituição que certa vez nós tivemos que interditar parte dela, hoje se apresenta com tudo que é recomendado pelas normas. Por outro lado, nós podemos citar uma instituição em Monteiro, que também foi interditada e hoje é uma instituição modelo. Assim, nós temos várias para citar. Eu cito apenas essas e mais uma de Cuité, que também é muito boa e progrediu muito, com a particularidade que a política pública do idoso lá no município de Cuité tem uma conotação diferente, porque eles buscam muito recursos fora, através de vários projetos. Nós temos outras instituições, mas volto a dizer, algumas nos preocupam, e a que mais nos preocupam, com raríssimas exceções, são as que estão localizadas aqui mais perto da capital do estado. Não sei por que se leva a isso, mas esse trabalho continua e é tanto que nós tivemos nessa reunião, a semana próxima passada, que definiu um novo perfil com relação a essas instituições aqui e que nós vamos iniciar esse programa de fiscalização e de visitas a partir do próximo mês de março. Bom, nós vamos a mais um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos continuar falando um pouco sobre essa política de assistência ao idoso, o que é legal que as instituições possam exigir dos idosos abrigados e também vamos falar sobre estádios de futebol e a polêmica das torcidas organizadas.